Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo de criação de duas tabelas no Postgre. Eu vou usar essas duas tabelas aqui, a tabela curso e a tabela aluno, no exemplo. Eu vou mostrar de duas formas, tá? Eu vou mostrar via linha de comando, ok? E também depois eu vou mostrar como que utiliza o pgAdmin para criar essas tabelas de forma gráfica, tá? É importante ressaltar que mesmo que você tenha a opção de criar essas tabelas de forma gráfica, é muito importante que você saiba como criar essas tabelas manualmente, ou pelo menos os comandos que você usa para criar essas tabelas. Tá? Que aí você vai saber e entender como o banco de dados funciona, né? O que ele está fazendo por trás daqueles comandos que você está dando na tela. Tá bom? Então por isso eu vou mostrar das duas formas. Tá bom? Bom, eu vou abrir aqui o pgAdmin, tá? Tá aqui. pgAdmin 4, tá bom? Eu não tenho nada criado nele, tá bom? Eu acabei de instalar. Eu tenho o esquema padrão aqui dele, que é o public. Então, para o exercício, né, ou para esse teste, eu vou criar um esquema específico, tá bom? Então, para criar um esquema, eu venho aqui no Databases com o botão direito, Create. Dentro de Databases, eu venho aqui em Esquema, Create Esquema, ok? Eu vou dar um nome para esse esquema que eu vou chamar de escola, né? Já que se trata de um banco de dados aqui ou de tabelas relacionadas à escola, eu vou chamar ele de escola. Aí eu só dou um nome para ele e save. Então criei aqui o meu esquema escola, né, que está aqui, e ele cria uma estrutura já para poder trabalhar. Então eu tenho aqui no caso as tabelas, não tem nenhuma tabela. Eu vou criar essas tabelas aqui de maneira manual, tá? Então eu vou usar aqui ó, Tools, Carry Tool. Tools, Carry Tool. E aí aqui eu posso fornecer os comandos já em SQL para ele. Bom, a primeira tabela que eu vou criar vai ser a tabela curso. Tá? Por quê? Porque aqui, como você pode perceber, ela fornece aqui as chaves para a tabela aluno. Então tenho aqui uma chave estrangeira, né, uma FK, código curso, que ela se relaciona com a tabela curso no campo código. Então primeiro essa tabela aqui deve existir, para depois eu criar a tabela aluno. Então eu vou criar primeiro a tabela curso. O comandinho usado para criar a tabela, create table, o nome da tabela. Então o nome da tabela, tabela curso. Tabela curso, curso. Se eu colocar aqui simplesmente curso, pode ser que não dê certo. Por quê? Por padrão, ele não seleciona o esquema. Então, se você colocar aqui simplesmente curso, ele vai entender que é no esquema padrão, que é o public. E aí ele não vai criar no esquema certo. Então, eu já vou colocar aqui ó, o nome do esquema que eu quero que ele crie a tabela, que é o esquema escola. Então, dentro do esquema escola, eu vou criar a tabela curso, ok? Bom, aí o campo. O primeiro campo que eu quero que ele crie vai ser o código. Qual é o tipo? Inteiro, integer. Para tipos, né, numéricos, no Postgre eu tenho várias opções, né, ó. Eu tenho small int, integer, big int, decimal, tá? Cada um vai atender a uma necessidade. Então eu vou trabalhar com o inteiro mesmo, né? O integer, que é o mais simples aqui nesse caso. O big int é se você quisesse armazenar uma quantidade inteira bem maior, né? Dentro dessa faixa de numeração aqui, tá? Bem grande.
E o decimal é caso você quisesse armazenar números decimais, né? Como float, por exemplo. Então eu vou trabalhar com um inteiro, ok? Então create table código do tipo integer, vírgula. Próximo campo vai ser o nome do curso, que é do tipo character varying ou varchar, né? Varchar. Então vou colocar aqui nome, vai ser do tipo varchar. Tamanho 40. Depois vem a restrição, né? A constraint. Como eu expliquei lá na nossa aula, nós temos algumas constraints, né? Basicamente, nós vimos duas até agora. Nós vimos a constraint ou a restrição de chave primária, né, de PK, e a constraint de foreign key, de chave estrangeira. Então essa constraint vai ser uma constraint, uma restrição de chave primária. Então eu declaro ela aqui, ó, constraint, e o nome dela. O nome da constraint pode ser o nome que você quiser, desde que ele não seja repetido aqui no esquema. Então no caso, eu vou usar aqui o padrão com os 3 primeiros dígitos da tabela, né, no nome da tabela, mais o tipo dela que é PK. Então ficaria cur PK. Então eu vou colocar aqui cur PK. Em seguida, o tipo da restrição, que é primary key, chave primária. Entre parênteses, o campo ou os campos que participam da chave primária. O campo ou os campos que participam da chave primária, no caso aqui eu tenho o código, então só o código é PK, ok? Então coloco código. Então eu tenho aqui a criação da primeira tabela. Create table, esquema escola, tabela curso, campo código do tipo inteiro, nome do tipo varchar 40, a restrição constraint de chave primária, primary key, no campo código. Para executar isso daqui é só clicar aqui no rainho, né? Execute, refresh. Ele retornou aqui ok, né? Então se você dá um refresh aqui, botão direito refresh, você vai ver que a tabela já apareceu aqui e ela foi criada. Beleza? Bom, próxima tabela. A próxima tabela vai ser a de aluno. Tá? Então, mesma coisa. Create table, esquema escola, ponto, aluno, e aí o primeiro campo, que vai ser o RA, que vai ser inteiro, integer. Depois, o nome dele, que vai ser um varchar de tamanho 40. Depois, o endereço, que vai ser um varchar de tamanho 60. O próximo campo é o campo que eu vou usar na FK, né, na Foreign Key, que é code curso. Esse campo code curso, de que tipo que eu vou colocar ele? Por ele ser uma chave estrangeira, obrigatoriamente ele tem que ser do mesmo tipo e tamanho do campo que ele se relaciona. Ele se relaciona aqui com o campo código da tabela curso. Então ele tem que vai ser do mesmo tipo, que é inteiro. Então tem que colocar aqui
integer. Aí vem a primeira constraint, que é a de chave primária, de PK. Então vou declarar aqui constraint, o nome da restrição. Então vou seguir o padrão, né? Então seria alu PK. Alu de tabela aluno, PK de chave primária. Beleza? Tipo de restrição, primary key. Qual é o campo? O campo é o RA. Ok. Tenho mais uma restrição, tá? Mais uma restrição que é de chave estrangeira. Como que eu declaro? Constraint. O nome da constraint já tem aqui, ó. alucur FK, que é o nome do relacionamento. Então eu vou usar esse nome aqui mesmo, alucur FK. alucur FK. Então, de tabela aluno se relacionando com a tabela curso, do tipo FK, de foreign key. O tipo dessa restrição é foreign key, chave estrangeira. Qual é o campo dessa tabela aqui que eu estou criando que tem a chave estrangeira? Qual que é? O campo code curso. Então, coloco aqui code curso. Só que, por se tratar de uma chave estrangeira, eu tenho que indicar aonde que ele vai buscar, em qual tabela. Bom, a tabela é a tabela curso no campo código. Então eu tenho que indicar essa referência, né? Essa referência tem que ser indicada. E para indicar essa referência eu uso referências. Referências, né? Ou faz referência a uma tabela. Então, referências, tabela, curso, e entre parênteses o campo, ou os campos do qual ele faz referência. No caso aqui é o campo código. Deixa eu quebrar aqui as linhas para ficar mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui um em cada linha, para ficar mais bonitinho. A constraint também. Aqui, ok. E aí, eu fecho aqui o create. Então, importante, constraint de chave estrangeira. Constraint, o nome da constraint, o tipo dela que é chave estrangeira, qual é o campo dessa tabela que eu estou criando que vai participar da chave estrangeira? É o code curso, então coloco ele entre parênteses. E a referência, ele faz referência a quem? Ele faz referência à tabela curso do campo código. Tabela curso no campo código, ok? Depois é só executar aqui a consulta. Olha só o erro que ele deu aqui, ó, relation curso does not exist. Está falando que a tabela curso não existe. Por quê? Porque eu mandei ele buscar em qual esquema? No esquema public, porque não tem nada indicando aqui, ó. Então, por isso que ele não encontrou a tabela curso. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que indicar aqui o esquema, ó. Esquema, escola, tabela curso, tá? Então, se você fizer, se deparar com esse erro, você já pode saber que você esqueceu de colocar o nome do esquema antes da tabela, tá bom? Então vamos executar novamente. Ok, agora sim ele criou. Então vamos atualizar aqui, refresh. Tabela aluno e a tabela curso criadas. Beleza? Se você vier aqui
na tabela, né, seja ela na curso ou seja na aluno, você clicar em cima da tabela, você vem aqui na aba SQL aqui em cima, ele mostra para você, né, o comando SQL que foi usado para criar. Então repare que aqui, ó, né, nós usamos um comando SQL para criar a tabela parecido com esse daqui, mas ele adicionou mais algumas coisas aqui, tá? Mas foi isso que ele fez internamente, beleza? Bom, agora eu vou remover essas duas tabelas aqui, vou remover a tabela aluno, dar um delete drop aqui, vou remover a tabela curso, delete drop, e vou criar essas tabelas aqui usando a forma gráfica aqui do PG admin 4. Então, primeiro eu vou criar a tabela aluno, não, desculpe, a tabela curso, né? Então, create table, botão direito, create table. Vou colocar aqui o nome da tabela, curso. O esquema lá, ó, escola, ele já traz aqui o esquema escola. E aí o table space, pode deixar esse mesmo, tabela particionada não, e aí você não precisa mexer em mais nada aqui para baixo. É só ir lá na aba colunas. E aí você adiciona as colunas. Então vou aqui no maisinho e vou adicionar a primeira coluna, que é a coluna código. O tipo de dado, você seleciona aqui o tipo de dado, que vai ser inteiro. Integer, ok? Primary key, você pode marcar aqui já, né, que ele vai ser chave primária e ele já vai criar para você a constraint de chave primária. Vou adicionar outro, então clica no maisinho, adiciona outro, e aí o nome do curso, que vai ser do tipo varchar, né? Ou, aqui se você olhar, você vai ver que não tem varchar. Por quê? O PostGRE ele chama o varchar de character varying, né? A hora que a gente cria lá com o varchar, ele transforma para character varying. Então, aqui é character varying. E o tamanho 40. Depois disso é só você clicar aqui em Save. Está criada a tabela curso. Ó. E lá no SQL, né, que foi fornecido, ele coloca aqui também os comandos, né, que ele usou para criar. Repare que o nome da constraint, né, ele deu um nome aqui diferente daquele padrão que a gente estava usando. Você vai ver isso também depois, quando a gente criar a tabela de aluno, nas restrições de chave primária estrangeira lá. Então vamos lá, vamos criar a tabela aluno. Então, create table, tabela aluno, esquema escola, colunas. Então vamos lá. Primeira coluna vai ser o RA do aluno. Nós colocamos inteiro, né, integer. Ele vai ser uma chave primária, eu marco aqui no final, chave primária. Outro campo, o nome dele. Character varying, de tamanho 40. Adicionar outro, que é o endereço, né? Endereço, isso mesmo. Que vai ser do tipo character var, de tamanho 60. Adicionar aqui também o código curso, que vai ser usado para fazer a nossa chave estrangeira. Vai ser do tipo integer. Integer. Beleza. Você tem aqui, ó, uma outra aba em cima chamada Constraints. Se você clicar nessa aba Constraints, você já vai ver que tem uma aqui de PK que nós colocamos, né, o Primary Key. Ó.
ele já criou automaticamente essa constraint quando nós marcamos aqui primary key. Aqui tem uma outra aba chamada foreign key, chave estrangeira. Então vamos adicionar aqui uma chave estrangeira agora. Então clica aqui na abinha dentro de constraints, foreign key. Maisinho. Aqui a gente pode dar um nome para constraint, tá? Se não, você não precisa dar, não é obrigatório. E aí você clica aqui nesse lapisinho do começo aqui, Edit Row. E aí você coloca as definições, né, que você precisa e as colunas. Então aqui na aba coluna, columns, você vai definir aqui qual é a coluna local da tabela. A coluna da tabela que a gente está criando vai ser código curso. Aí ele pede o referências. Qual que é a tabela? Tabela escola. Tabela escola. Referencing, ou seja, código. Então, esquema escola, tabela curso, no campo código. Então, ele faz aquela definição de constraint que nós fizemos na mão, né, lá digitando o código, né, ele pede aqui para você a coluna local, depois a tabela, no caso, dentro do esquema escola, tabela curso, e na tabela curso qual é o campo, no caso a chave primária, né, que é o código. Beleza. Pronto, está definida a nossa foreign key. Então, depois de definido, nós vimos aqui, a gente pode vir aqui no maisinho que tem do lado aqui, das definições das colunas, clica nele e ele adiciona aqui já a chave estrangeira. Feito isso, se não tiver, né, mais nenhuma chave estrangeira e mais nada para fazer, é só clicar em Save. Bom, tá aí então já as nossas duas tabelas criadas. Tabela aluno, né, os comandos que ele colocou aqui, se você comparar com o que nós fizemos manualmente, você vai ver que é muito parecido. Beleza? Então nós fizemos aqui a primeira criação de tabelas, tá? Se você quiser visualizar os dados, você clica com o botão direito aqui em cima da tabela e é só vir aqui em View, Edit Data e All Rows. E aí, como não tem nada cadastrado, né, você não vai visualizar nenhum registro aqui. Então, esse foi um exemplo aqui de como nós criamos tabelas, tá, com chaves estrangeiras também no PostgreSQL. Então, um abraço e até o próximo vídeo.